bora que bora. O nosso protagonista estava terminando a sua invocação. E o maluco era gigante, literalmente um poste humano. Quebrou a parede e tudo lá do teto. E aí ele saiu da parede. E o nosso protagonista ficou, nossa. Mas aí o John não perdeu tempo e deu uma voadora no bicho, falando: seu idiota, você quebrou a parede do nosso mestre. Você realmente não serve pra nada. E o John, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma ali, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. E depois disso daí, ele falou que não tava sentindo nada, nem cosquinhas e etc. E o John, e se eu pegar a minha adaga aqui e resolver fazer um buraco em você, será que vai doer? Então receba inteligência com as adagas desse deus. Mas aí o protagonista falou: epa, parem agora mesmo. E aí o John parou e falou que só era brincadeira. E o protagonista: para com isso, John. Em seguida, o John tava explicando o seguinte: esse cara é um completamente doido e idiota também. Ele fez uma pergunta ali, perguntou a ele quantas coisas e etc. Mas ele não soube ali contar e nem falar direito. E em seguida o protagonista ficou meio que encabulado. Ele é um escudo de carne, podemos dizer, um bárbaro tolo das grandes planícies e etc. Nosso protagonista olhou o seu catálogo e ele ficou impressionado. E ele resolveu fazer algumas perguntas e ele ficou impressionado porque o cara não conseguiu responder nenhuma pergunta. Mas aí o protagonista queria saber da história dele. E como foi a mesma coisa com o John, dessa vez foi a mesma coisa com ele também. Teve ali um tipo de flashback de suas memórias. O protagonista viajou nas memórias do nosso queridão gigante. Mostra ali como ele morreu. Podemos dizer que esse cara é grande, mas ele tem um grande coração, cara. Um malucão ali, diversos momentos ficou em perigo, mas ele meio que converteu essa situação em perigo em momentos engraçados e etc. Mas aí teve um grupo de herói, podemos dizer, que se aproveitou desse grande coração dele e perguntou ali se ele queria se juntar ao seu grupo. E o grandão falou que queria se juntar, porque seria uma boa causa. Na torre tinha uma hidra gigante. E aí os caras aproveitou que o grandão é forte e aí mandou ele lutar com a hidra. O grandão lutou com a hidra até o seu final e aí foi de Vasco. Um final meio triste, né, podemos dizer. Mas aí o protagonista não gostou nem um pouco, porque o cara era gente boa, tinha um grande coração e não fez mal a ninguém. Mas dessa vez o protagonista deu a sorte grande, porque ele falou que o grandão agora está em boas mãos. E agradeceu porque esse grandão vai ser de muita ajuda, viu? E o grandão falou que estava muito feliz pela invocação e porque foi convocado pelo nosso protagonista. O protagonista falou que ele tem que confiar nele, porque ele é um cara gente boa e vai fazer acontecer. Olhou para o John e falou que o John também vai ter que contar com ele. Mas aí o John já estava calculando, concluído. E o John: sim, a gente vai usar ele como escudo de carne, não é, chefe? E o protagonista: cala a boca, John. E aí em seguida o John já ficou ali tirando onda dele. Cala sua boca e não envergonha a gente não, viu? Vamos para a torre agora mesmo. E aí os dois já entrou na torre. O John, protagonista, e o grandão. E em seguida já estava ali meu parceiro fazendo acontecer no próximo andar. Eita, olha só o que o nosso protagonista está ali em perigo. Um goblin estava ali usando a sarabatana. E ele deu um tiro certeiro. Mas aí o John segurou e mandou o nosso protagonista tomar cuidado, viu? Porque é perigoso. E aconteceu aquela emboscada marota em cima do prota. Mas aí o John rapidamente conseguiu ali desviar as flechas e também derrubar aquelas flechas. E o nosso protagonista se escondeu a tempo. E ele ficou ali pensativo. Ei, John! Ei, e grandão, cadê você? E o grandão lá de boa, o grandão simplesmente tava com o olho amarelo e ele resolveu aplicar o seu golpe. Ele juntou uma força absurda e deu um pulo até o céu. Lembra do ataque do gordão lá da máquina? Sim, foi exatamente isso que ele fez. E o John se perguntou que tipo de vibração é essa. Olha só o que está vindo do céu. O John, cê é louco, não faz isso não. O grandão deu um pouso que saiu arrastando tudo. Até o John também saiu voando pelos ares. E o John, seu louco da cabeça! E o protagonista, caraca, o grandão é muito louco, hein? E os goblins na sarabatana só... E o bicho não tô sentindo nada. Isso tá muito fraco, tentem mais. O grandão saiu correndo, balançando os braços e esmagando os goblins com facilidade, viu? E o protagonista com a boca aberta. E esse cara é absurdo de forte. Assim que finalizou o andar, o
protagonista voltou pra casa, comprou ali uns franguinhos e etc. O grandão falou que gostou muito do frango e agradeceu, viu? E o John, cala a boca e para de comer tudo. Ah, isso é apimentado. E o protagonista ficou muito feliz, porque o grandão, ele é forte e tem um grande coração também. E o protagonista estava ali agradecendo, falando que esse cara é muito gente boa. E aí o John meio que atrapalhou aquela cena, dando um soco na cara dele, já que o chefe ofereceu, você deveria aceitar de bom grado. E o protagonista, cala a boca, John, você atrapalhou tudo. E logo em seguida, eles estavam entrando no 17º andar. O protagonista estava bem forte agora que ele já deu uma upada também, estava ali meio que fibrado, falando que a força estava transbordando pelo seu corpo, e ele falou que estava muito afim de lutar. Mas aí o John e o grandão falou que o protagonista tem que ser protegido, então ele não pode lutar. E o protagonista, ô rapaziada, eu sou protagonista não, eu sou, né, roteirista. Em seguida, no 17º andar, nosso protagonista estava ali enfrentando uma barra. Como assim? Ele tem que eliminar 30 guerreiros goblins. Parece que chegou na fase dos goblins. E esses goblins, ele é feito ali por base. Tipo, tem a base ali, zona segura e etc. Floresta. E aonde ele tem que voltar depois e esperar um pouco e etc. Mas aí, ele tava preocupado? Não tava preocupado. Porque ele tem um grandão ali. Então nosso protagonista falou o seguinte. Bom, já que eu não preciso de estratégia, então, grandão, vai pegar eles agora mesmo. Então dali, o grandão ativou o seu poder de fúria do bárbaro e saiu correndo. E o protagonista, grandão, sem você aqui a gente não seria nada. E foi exatamente isso que o Bong fez. O nosso grandão aí, o malucão saiu arrastando tudo. E o Goblin, ei, pega esse cara, não deixa ele passar não, rapaziada. A base do Flamengo aí segurando o São Paulino Bong. Não sobrou nada pro Betinho, levaram tudo, não deixaram nada. O Bong saiu arrastando os caras como se fosse pena, folha. Os caras não sobreviveu nem uma pancadinha, meu parceiro. E o protagonista ficou ali, Bong, Bong, Bong. Que invocação maravilhosa. O maluco parece um tanque de guerra carregando tudo ali que está pela frente. Em seguida, ele alcançou a grande façanha de conquistar o 17º andar. E aí tem um carinha que tá ficando com ciúmes. Sim, o John. Não, Bong, você está roubando os meus holofotes. E agora, no nosso queridão 18. Vamos lá. Nesse andar, o nosso protagonista, o Bong e o John. Bom, o Bong tá se destacando ultimamente, né? Já que o protagonista tá dando mais atenção pra ele. Mas nesse 18º andar, tem uns goblins ali que tem a furtividade ativada. E o Bong estava com dificuldades de atingir, obviamente, esses goblins com a furtividade. E ele ficava ali batendo pelos ares, tipo, não acertava ninguém. E o protagonista ficou ali, e agora? E o Bong, apareçam seus vermes, apareçam seus vermes. E depois de tudo isso, tem um carinha que está feliz com essa situação. Ele mesmo, nosso queridão John. E ele, pelo visto você não consegue fazer nada, hein, John? E o protagonista, calma aí, John, tu não era humilde, cara. E o John, pode deixar que dessa vez o pai vai resolver tudo. E o protagonista, vai lá, John, faz acontecer. O John, como ele tem a furtividade, ele também sabe dessas coisas aí, foi muito fácil. E o protagonista já ficou ali meio que abismado. Ele já sabia que o John era forte, mas o malucão é absurdo mesmo, viu? E o protagonista ficou ali feliz, porque é exatamente isso que ele queria. Porque o John tava meio triste ultimamente, porque o Bong tava levando todos os holofortes e etc. E o Bong falou que vai ajudar. E o protagonista também falou que não vai ficar parado não. Ah, mas como assim ficar parado? Porque ele comprou a sua arma nova e ele queria testar, queria fazer aquele test drive, não é, meu parceirão? Então o nosso protagonista ativou o seu poder no máximo e falou que estava transbordando de energia vital. E também a sensação de poder é ótima, meu parceirão. Experimente também, tome bomba. E aí o nosso protagonista também tem o negócio da furtividade, etc, do passo sombrio. Então ele tava procurando a sua vítima, né, para dar o seu FFFF. E ele achou o Goblin da furtividade ativa. Mas aí o malucão é tão inteligente que ele tropeçou na hora de pegar o cara desprevenido. Ou seja, o Goblin descobriu que ele ia atacar ele de surpresa e mesmo assim acertou a clava na cabeça do Goblin e ele conseguiu ali derrotar o Goblin.
E por incrível que pareça, ele teve a cara de pau de falar que foi tudo calculado. Foi tudo calculado. Tropeção, a clavada e etc. Mas aí apareceu o Goblin do nada, atingindo o nosso protagonista na cabeça. E o protagonista, eita, que sensação de perigo é essa? Mas calma. Enquanto isso, o progresso da missão tava ali chegando a 18 Goblins mortos. E falta só alguns para chegar em 30. E aí o nosso protagonista estava lutando lá. O John e o Bong também estavam ali se esforçando ao máximo. Já o Bong estava dando cada paulada no chão, que estava voando pedras e outras coisas e atingindo os Goblins. E o John falou que o Bong tem que parar com isso. Quase que ele acerta o John também. Mas aí o John ficou meio que preocupado. Cadê o nosso invocador? Cadê ele? Sumiu. O nosso protagonista, agora que ele tem aquele bracelete, ele é protegido com a barreira mágica. Ou seja, independente de qualquer ataque que ele sofra ali, ele vai estar protegido. E aí o protagonista agradeceu ao bracelete, né? Porque se ele não tivesse ali, com certeza o protagonista teria ido de base. E agora o nosso protagonista estava com 2 Goblins ali atacando ele. E o protagonista recuou? Claro que não, né? O protagonista, utilizando o seu passo das sombras, ele conseguiu ali se esquivar com sucesso e também finalizar aqueles 2 Goblins com perfeição. Diante dessa situação, apareceu o John. O John ficou abismado. Mas como assim o John ficou abismado? Porque o nosso protagonista, o cara é forte, mas ele não treinou para ter aquela precisão de golpe que ele acabou fazendo. E aí o John ficou, não, por que isso? Aquele velho anúncio, onde o mundo todo acabou vendo que o nosso protagonista finalizou o 18º andar. E aí o cara já ficou feliz, o diretor, o nosso garotão tá crescendo. Vamos pegar ele, viu? Lá ele. E passou até no jornal que um jogador SS+, finalizou e bateu um recorde. O nosso protagonista deles ligou a TV. Mas aí o John ficou preocupado. O John falou o seguinte: tá acontecendo muita coisa. E aí o protagonista ficou preocupado e perguntou: Ei John, por que você está com essa cara? O John falou sério com ele. Bom, é que no começo você falou que não queria correr risco. Então eu pensei que você ia ficar um pouco mais recuado. Mas a gente está subindo a torre rápido demais. E o John, o quê? Eu tenho talento? É isso que você está falando? Não, a questão aqui não é talento. E o protagonista, John, para com isso, para de me elogiar. E o John, mano, acho que ele entendeu alguma coisa errada. Cada vez que ele vai subindo a torre nessa velocidade, ele corre mais risco. E aquela precisão, sim, ele tem talento, só não sabe ainda. Então o John falou sério com ele. Você sabe muito bem que desde o começo a gente priorizou a nossa sobrevivência. Então eu quero que você pare de fazer coisas perigosas igual você acabou de fazer com aquele Goblin. E o John, sei não, essa cara dele de idiota, eu acho que ele não vai me escutar não, né? Esse cara ainda vai meter a gente em várias encrencas. É isso que o John está falando. O John chora, mas o John também sorri. Dale.